E eu que pensei que esse dia talvez nunca fosse chegar, por conta da forma como essa história terminou tantos anos atrás, depois daquela série de livros que a gente seguiu louco para ler um atrás do outro, depois do monte de filme que essa série virou. Sabe de que livro que eu tô falando, né? De que história que eu tô falando, até porque por causa do nome desse livro que tá aqui no nome do vídeo. Hoje eu vou falar sobre Harry Potter e a Criança Amaldiçoada, o livro que não é um livro, que é a história mais recente que foi lançada sobre esse bruxo que a gente aprendeu a gostar. Eu sou louco com Harry Potter, eu tenho 2 coleções completas. Eu falo que uma delas é para que os meus filhos possam pegar e ler, os meus sobrinhos, porque a minha coleção original não é lá para botar a mão, ela é minha. Já tá surradinha do monte de vezes que eu li. Então essa é só para mim. A Criança Amaldiçoada não é bem um livro, ele é um roteiro de uma peça de teatro. Tem algumas rubricas, como tem que ter mesmo, para as pessoas se situarem, até para o diretor da peça se situar, né? Saber onde aquilo está se passando, luz, tensão da cena, como que vai ser a emoção daquela história e tal. A gente tem os atos e as partes. Esse roteiro ele é dividido em 2 partes. Eu ainda não tenho a versão impressa do roteiro, porque eu ainda não consegui comprar, mas eu vou comprar. Eu peguei para ler e não dei conta de parar. Esse é o primeiro ponto importante dessa história, que remete muito ao Harry Potter original. A gente não dá conta de parar. Eu não dei conta de parar de ler. A história te envolve, te faz querer continuar lendo. É uma leitura muito fácil, como é a leitura do Harry Potter, muito embora esse roteiro não tenha sido escrito diretamente pela J.K. Rowling. Assinam o roteiro Jack Thorne e John Tiffany. São os 2 que deram sequência a essa história original que a J.K. Rowling concebeu para que eles transformassem na peça de teatro. A história começa no finalzinho do 7º livro. Algumas coisas se repetem, algumas falas não estão nas mesmas vozes dos mesmos personagens. A cena se transcorre um pouco mais rápido do que no livro, com um pouco mais de dinamismo, mas a essência é a mesma. Está a família Potter e a família Granger Weasley na plataforma 9¾ ou como a gente conheceu na tradução brasileira, na plataforma 9,5 de King's Cross, que é onde a gente pega o Expresso de Hogwarts. Eles estão lá na plataforma. Alvo Severo Potter, o filho mais novo do Harry, está muito inseguro com a ida para Hogwarts, porque na cabeça dele ele não quer ser da Sonserina, porque toda a família é da Grifinória. E ele não quer ir para a Sonserina como o Harry não quis quando ele chegou em Hogwarts. A história vai transcorrer, e aí ela vai transcorrer muito rápido. As próximas cenas fazem uma passagem de tempo muito direta até os 14 anos do Alvo Potter. Quando a gente chega aí, a gente percebe um Harry Potter na meia-idade, frustradíssimo com o próprio trabalho, e um Alvo Potter bastante rebelde e não muito feliz em ser o filho do Harry, por conta também de uma coisa que acontece que eu não vou contar o que é, que transforma ele em alguém como uma ovelha negra da família, vamos colocar assim. A relação dele com o irmão mais velho, o Tiago Potter, não é das melhores, e a relação dele também com a Rosa Granger Weasley, que é filha do Rony e da Hermione, também não tá lá muito legal. Por outro lado, ele se torna muito amigo logo de quem? De Scorpio Malfoy, filho do arqui-rival do Harry Potter, lá nos livros mais antigos. E aí que começa pra valer o fio que vai levar essa história adiante. É uma história de viagem no tempo. E quando você viaja no tempo e faz alterações no passado, um monte de coisa muda no futuro. E um monte de coisa realmente mudou no futuro. As coisas saem completamente do controle e a sombra de um grande medo do passado começa a mostrar que não tá tão assim no passado mais. Eles voltam no tempo para o Torneio Tribruxo, que ocorreu no 4º livro, e é justamente o livro em que Voldemort ressurge. Já falei demais. O ponto é que o Cedrico, ou Cedric Diggory, ele se torna um personagem um tanto quanto central aí nessa coisa da viagem do tempo,
e das consequências disso. Eu quero muito assistir a peça quando vier para o Brasil, ou se eu ganhar na loteria e puder ir lá para a Inglaterra, né? Uma coisa que sempre me incomodou nos 7 livros originais é o caráter meio infantilizado dos personagens principais, mesmo depois que eles já estavam ali na adolescência, próximo da idade adulta. Isso tá diferente nesse novo livro, e parece que é um pouco assim de retrato dos tempos, porque os 7 livros originais passam ali na década de 90, e agora, né, a gente já está nos anos 2000, a gente já encontra esses personagens um pouco mais contemporâneos e até com um pouco mais de malícia e até crueldade. Pode ser só uma impressão. O que eu tenho certeza é que eles têm sim esse caráter um pouco menos infantilizado do que tinham os personagens originais da J.K. Rowling. Ponto positivo para a série, mas também tem uns pontos negativos que me incomodaram um pouco. O principal é a poção polissuco, que lá no segundo livro demorou semanas para ser feita, numa dificuldade tremenda, e na peça eles falam dela como se fosse uma coisa mais fácil do mundo. A poção polissuco é aquela que transforma a aparência das pessoas para a aparência de uma outra pessoa. Outra coisa que me incomodou bastante foi o desfecho, que foi um desfecho muito rápido para uma história que estava vindo um tanto quanto intrincada, exatamente por conta dessa questão da viagem no tempo. Mas eu não vou falar muito mais, que é para não estragar a surpresa, e você precisa ler o roteiro para poder conhecer mais dessa história, que vale muito a pena. Eu ainda não tenho livro físico, se você quiser me dar o livro, eu vou ficar muito feliz de ganhar. Eu vou tentar comprar ele o mais rápido possível. Eu volto daqui mais ou menos um mês com a minha próxima resenha. Segue a gente nas nossas redes sociais, no Facebook é Quatresia, no Instagram é @canal4esia e no Twitter @Quatresia. Curte o vídeo, compartilha, não deixa de comentar aqui no YouTube ou no Facebook, onde quer que você esteja assistindo. E as minhas redes sociais são todas Simeon Castro ou @Simeon Castro. Pode mandar mensagem para mim em qualquer uma dessas redes sociais. Pronto, acabou o vídeo. Beijo, tchau!